Pior do que não acreditar em nada é acreditar em uma mentira, em um engano, porque essa é uma das maiores estratégias do diabo, fazer com que você pense que está indo para o céu, porém está no caminho do inferno. Esse jovem faz uma reflexão justamente sobre o diabo, sobre a ação dele, sobre o mal, só que de forma completamente errada e contrária à palavra do Senhor, e eu vou te mostrar aqui. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o pastor Marcelo. Já se inscreve no canal para aprender mais da palavra de Deus, curta esse vídeo e compartilhe para abençoar outras vidas também. Vamos ver o que ele está falando, presta atenção. E se o diabo não for exatamente como a gente pensa? Deus é onisciente e onipotente, certo? Por que ele não simplesmente estrala os dedos e acaba com tudo? Não faz sentido. Nenhum anjo caído tem mais poder que Deus. E por que Lúcifer? Lúcifer em latim significa o portador da luz. Que luz? Ele é o diabo. Mas e se? E se Deus sabe que precisa do diabo? E se o diabo na verdade não é um capetinha como a gente conhece? Ele só representa a tentação humana. E se o diabo é uma representação da liberdade que te dá prazer, que te prende, que te vicia? E se o diabo for a verdadeira representação do livre-arbítrio, do poder de escolha? Sem a tentação não existiria virtude autêntica, sem a queda não existiria ascensão, sem a sombra não existiria luz. A bondade só se torna uma virtude quando você tem o potencial de destruir qualquer pessoa e mesmo assim você escolhe ser bom. A lealdade só se torna uma virtude quando você é capaz de escolher qualquer pessoa e mesmo assim você escolhe a sua mulher. Não existiria virtude autêntica e amor verdadeiro, o amor que nos aproxima de Deus, se não fosse o diabo representando a escolha de não ser bom. Na Bíblia fala sobre não ceder aos prazeres da carne, significa não se deixar dominar pelos próprios impulsos e desejos imediatos. A carne representa o ego, a tentação, os impulsos. E aí que entra o simbolismo de Lúcifer como portador de luz. Eu quero que você entenda, ele não é a luz em si, mas é aquele que revela a escuridão dentro de nós, aquele que nos testa, que expõe as nossas fraquezas para que a gente possa transformá-las em força. Por isso que talvez Deus não destrói ele, porque sem ele não haveria contraste, não haveria escolha, não haveria aprendizado. Por isso, no sentido mais profundo da coisa, talvez Lúcifer é o portador da luz, porque ao trazer a tentação, ao trazer o mal, ele nos obriga a despertar a consciência, porque a luz que ele carrega não é o bem. A luz que esse cara carrega é o espelho que mostra onde a nossa luz precisa nascer. Ele expõe a nossa escuridão para que a gente possa ir para Deus, ir para a luz, mas por livre, espontânea. Voltar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Uma das maiores estratégias do diabo é enganar as pessoas, é mentir. Em Apocalipse 12:9 diz que ele engana todo mundo. Em João 8:44 diz que ele é o pai da mentira. Não é à toa que Pedro diz: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele vai querer fazer você acreditar que você está no caminho certo, que você está fazendo a coisa certa, mas se isso vai contrário à palavra de Deus, você caiu no laço do diabo, no engano. E muitas pessoas acreditam que estão indo para o céu, que são salvas, mas na verdade estão presas no laço do engano. E como nós vamos nos libertar disso? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade sobre o inimigo? Não, ele não é algo interior nosso. Ele não é a nossa própria tentação. A Bíblia separa claramente o que é a tentação humana e o que é o diabo. O diabo é um ser maligno que quer atentar contra as nossas vidas, nos afastando de Deus. A Bíblia diz que nós não desprezamos os ardis de Satanás. A Bíblia diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Já está falando muito claro, não é contra nós mesmos, é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipe das trevas. A nossa luta é contra seres espirituais também que querem nos afastar de Deus. E nós precisamos estar preparados
preparados com as armaduras de Deus para vencer esse mal. Por isso que a Bíblia fala em 2 Coríntios 10:4, que a nossa arma não é carnal, mas poderosa para destruir fortalezas. Não é à toa que Paulo disse: "Eu combati o bom combate". Nós vivemos numa vida de guerra espiritual. Paulo, ele disse que ele não pôde ir para certos lugares, porque o diabo se colocou diante dele. Daniel estava orando, buscando uma resposta. Desde o primeiro dia, Deus enviou uma resposta, mas o principado da Pérsia fez com que houvesse um atraso na entrega daquela mensagem da resposta para Daniel. Ou seja, nós não estamos falando aqui da nossa carne, da nossa tentação, nós estamos falando de um inimigo real que quer destruir as nossas vidas e as nossas famílias, e muitas vezes, por pensar que é algo humano, que é algo da carne, nós combatemos com armas humanas aquilo que deveria ser combatido de forma espiritual. Então, uma pessoa que está sendo influenciada pelo inimigo, influenciada pelo mal, vem nos atacar e nós, em vez de sermos espirituais, nós reagimos de forma carnal. E aí o inimigo conseguiu o que ele queria, que era trazer contenda, inimizade, mas se você é espiritual, você não vai olhar apenas para a pessoa, mas o que está agindo atrás daquilo ali. E você vai usar suas armas espirituais. Mas, Marcelo, significa que a gente não tem uma luta interna? Claro que nós temos, isso está muito claro em Romanos capítulo 7 e Romanos capítulo 8. Romanos 7, Paulo diz: "O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço". Mas ele deixa claro em João 8: "Mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito". Ou seja, a sua carne você vence andando em espírito, mortificando a sua carne, em comunhão, intimidade com Deus. Agora, entenda, o inimigo da sua alma, o diabo, aquele que quer te enganar, você precisa vencê-lo resistindo ao diabo, é o que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 7, pelo poder da palavra. Foi como Jesus o venceu na tentação, lá em Mateus capítulo 4, usando a palavra de Deus e em consagração e vigilância, porque certas castas de demônio não saem a não ser por jejum em oração. Então, toma cuidado com o engano do inimigo, que é fazer com que você acredite que ele não está agindo, ou pior ainda, que ele não existe. Existe a ação maligna, existem os filhos do diabo, pessoas que são usadas para querer nos fazer mal, para fazer obras contra as nossas vidas, mas você pode ter certeza, o que está escrito em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, nada disso aqui é para você ter medo do diabo, medo de obra do maligno. Pelo contrário, é para você saber que Deus está guardando você, protegendo você. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Ou o que está escrito em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Isso é tudo verdade na Bíblia, mas não despreze que tem um inimigo querendo destruir a sua vida, e você precisa andar em vigilância, em comunhão com Deus, e o inimigo vai fugir e você vai ser um instrumento de Deus para libertar a vida de outras pessoas também. Porque como diz lá em João 15:16, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e o fruto permaneça. Deus te deu poder e autoridade. Quando Jesus enviou os discípulos, ele disse: "Eis que eu vos dou poder sobre serpentes e escorpiões e toda obra do mal". Então receba essa autoridade, saiba que tem um inimigo, só que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Se você quer aprender mais a palavra de Deus, não esqueça de se inscrever, curta esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas também, e compartilhe para abençoar outras vidas. Deus abençoe. E se você ainda não faz parte do grupo de estudos, entre para o grupo para aprender mais a palavra de Deus. Deus abençoe.